O Pedro esperava ansioso. Ele não conseguia conter a excitação, seus olhos brilhavam com a expectativa do que estava por vir. O circo finalmente ia aportar na cidade. Era o evento mais esperado do ano e todos os moradores estavam em polvorosa. O cartaz na rua era um deslumbre só. Animais, palhaços, mágica. Cada detalhe do pôster prometia um espetáculo inesquecível. O grande dia chegou. Um dia de sol a pino. Céu mais azul impossível. Parecia que até o tempo colaborava para tornar aquele dia perfeito. O pequeno Pedro se roía de ansiedade. Ele mal podia esperar para ver os artistas, os animais e todas as maravilhas que o circo prometia. E então, como um sonho, a lona gigante se ergueu. Era como se um castelo mágico estivesse sendo construído bem diante de seus olhos. Listras vermelhas e brancas imponentes, bandeirolas esvoaçantes. A visão era de tirar o fôlego, um verdadeiro espetáculo visual. O ar já trazia o cheirinho de pipoca doce e algodão doce. Esses aromas deliciosos faziam a boca de Pedro salivar. Uma música vibrante e contagiante tomava conta do ambiente. Cada nota parecia dançar no ar, enchendo o coração de todos com alegria. Crianças corriam e gritavam eufóricas. A energia era palpável e Pedro sentia-se parte de uma grande festa. Era uma explosão de cores, de sons, de alegria. Cada canto do circo parecia vibrar com vida e emoção. O Pedro, de mão dada com o pai, olhava tudo com os olhos arregalados, maravilhado. Ele sabia que aquele seria um dia que jamais esqueceria. Ele estava prestes a entrar num mundo mágico, um mundo onde tudo era possível e onde os sonhos se tornavam realidade. Debaixo daquela lona, tudo era pura magia. Um picadeiro enorme, o chão coberto de serragem. Luzes multicoloridas giravam sem parar. Músicas animadas enchiam o ar. Animais exóticos desfilavam, um espetáculo à parte. Tigres imponentes, elefantes gigantescos, cavalos que mais pareciam bailarinos. Malabaristas faziam chover objetos brilhantes, enquanto acrobatas voavam pelos ares. A multidão aplaudia, encantada. O Pedro estava hipnotizado. De repente, os palhaços entraram em cena. Rostos pintados, roupas engraçadas, fazendo todo mundo gargalhar com suas palhaçadas. O Pedro ria, mas algo lhe dizia que alguma coisa estava errada. Um pressentimento. Um dos palhaços se aproximou do Pedro. A roupa era um festival de bolinhas coloridas, o cabelo laranja espetado, uma explosão. No rosto branco, um sorriso enorme pintado. O palhaço olhou fixamente para o Pedro, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. Eram frios, vazios. Pareciam dois pedaços de gelo. O palhaço estendeu a mão, coberta por uma luva branca, enorme, querendo cumprimentar o menino. O Pedro hesitou. Um calafrio percorreu sua espinha. Inexplicável. Inconscientemente, ele se escondeu atrás das pernas do pai. Ele não saberia explicar, mas aquele palhaço o apavorava. O pai do Pedro riu sem entender o medo do filho. "Deixa de bobagem, menino. É só um palhaço", disse ele. Mas o palhaço continuava a sorrir. Só que agora o sorriso parecia diferente. Malicioso, ameaçador, como se escondesse um segredo obscuro. O Pedro fechou os olhos, com força. Ele não queria mais ver o palhaço, queria ir embora dali. Algo estava errado, ele podia sentir. O resto do espetáculo passou como um borrão para o Pedro. Ele não conseguia mais se divertir. A imagem do palhaço e aquele sorriso assustador estavam gravados em sua mente. Os anos se passaram, o Pedro cresceu e com ele suas experiências e memórias. Ele se formou, começou a trabalhar e construiu uma vida adulta. Mas a lembrança do circo e do palhaço nunca o abandonou. Aqueles dias de infância, cheios de risos e sustos, estavam sempre presentes em sua mente. Era uma sombra que o perseguia até em sonhos,
transformando noites tranquilas em pesadelos perturbadores. Ele acordava suado, com o coração acelerado. Ele passou a evitar tudo que lembrasse o circo, qualquer coisa que pudesse trazer de volta aquelas memórias assustadoras. Imagens, filmes, músicas, tudo isso se tornou um gatilho para seu medo. Ele não conseguia suportar a ideia de reviver aqueles momentos. Até o cheiro de pipoca lhe causava calafrios. As pessoas achavam estranho, incompreensível, um homem feito daquele tamanho com medo de palhaço. Era algo que ninguém conseguia entender completamente. Mas ninguém entendia o terror silencioso que o consumia por dentro. Ele tentou esquecer, tentou seguir em frente, mas o passado tem suas artimanhas, e desta vez parecia mais forte do que nunca. O passado chamava o nome do Pedro sob a lona listrada de um circo, como se estivesse esperando por ele, desafiando-o a enfrentar seus medos mais profundos. Num dia qualquer, o Pedro se deparou com um cartaz. O circo estava de volta à cidade. A mesma imagem, as mesmas cores, o mesmo nome. Uma onda de pânico o percorreu, o coração disparou. Era inacreditável. Depois de todos aqueles anos, o circo havia retornado. Ele tentou ignorar, disse a si mesmo que era bobagem, era só um circo. Mas algo o atraía para lá, uma força irresistível. Ele precisava enfrentar seus medos, precisava descobrir a verdade por trás daqueles olhos frios e daquele sorriso sinistro. Na noite da reestreia, o céu estava encoberto, uma névoa espessa pairava no ar. A música do circo soava distante, distorcida. O Pedro se aproximou da lona. Seus passos eram lentos, hesitantes. Ele sentia um frio na espinha, apesar do calor abafado da noite. Parou diante da entrada. A lona parecia pulsar, como se algo tentasse escapar de dentro. A música lá dentro aumentou, cada vez mais frenética. Ele respirou fundo e entrou. O ar dentro da tenda era denso, pesado. O cheiro de serragem úmida e algodão doce queimado lhe dava náuseas. O espetáculo já havia começado, mas o Pedro não via uma alma viva na plateia. As cadeiras, todas vazias. A música ecoava pela tenda silenciosa. No centro do picadeiro, um único holofote iluminava uma figura solitária. O palhaço, o mesmo palhaço de sua infância. A mesma roupa de bolinhas, o mesmo cabelo laranja espetado. O sorriso continuava tão assustador quanto ele se lembrava, ou até mais. O palhaço estendeu a mão, convidando o Pedro a entrar no picadeiro. Seus olhares se cruzaram. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. O medo do Pedro se transformou numa calma estranha. Ele estava no meio de um circo, cercado por luzes e sons que deveriam ser familiares, mas que agora pareciam distantes e irreais. A sensação de medo que inicialmente o dominava começou a se dissipar, dando lugar a uma tranquilidade inquietante. Ele se sentiu atraído para o picadeiro como se estivesse em transe. Ele não conseguia resistir. Cada passo que dava parecia ser guiado por uma força invisível, uma energia que o puxava para o centro do espetáculo. Caminhou lentamente em direção ao palhaço. A figura do palhaço, com seu sorriso enigmático e olhos penetrantes, parecia hipnotizá-lo. Pedro não conseguia desviar o olhar. Cada passo o aproximava daquela figura aterrorizante, mas ele não sentia mais medo, apenas uma curiosidade inexplicável. Era como se o palhaço tivesse um segredo que Pedro precisava descobrir. O palhaço estendeu a mão e o Pedro a apertou. A mão do palhaço era fria e estranhamente reconfortante, como se estivesse esperando por ele. No momento em que suas mãos se tocaram, ele sentiu um choque percorrer seu corpo. Tudo ficou escuro. Pedro sentiu como se estivesse sendo puxado para um outro mundo, um lugar além da realidade. Quando Pedro abriu os olhos, ele estava num lugar desconhecido. O ambiente era sombrio e silencioso, completamente diferente do circo vibrante de antes. A tenda do circo havia desaparecido. Ele estava sozinho. Ou será que não? Pedro olhou ao redor
tentando entender onde estava e o que havia acontecido. A sensação de estar sendo observado não o abandonava. Uma gargalhada estridente ecoou pelo ar. O Pedro se virou e viu o palhaço. Seu sorriso era amplo, malévolo. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. "Bem-vindo, Pedro", disse o palhaço, sua voz rouca e profunda. "Você finalmente chegou. Esperei muito por este momento." O Pedro tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ele estava paralisado pelo medo. O que estava acontecendo? Onde ele estava? "Esta é a sua nova casa agora, Pedro", disse o palhaço, o sorriso se alargando ainda mais. "Você será uma de minhas atrações para sempre." A risada do palhaço ecoou pela escuridão, enquanto o Pedro gritava por socorro, mas ninguém podia ouvi-lo. Ele estava preso para sempre naquele mundo distorcido do circo. Na manhã seguinte, o circo havia partido, deixando para trás um silêncio assustador. Ninguém jamais viu o Pedro novamente. Alguns dizem que ele se juntou ao espetáculo. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com eventos reais é mera coincidência. Circo por Emanuel Marx.